Bom dia para todo mundo. Nosso terceiro dia de seminário, bem-vindos todos e todas. É um prazer estar aqui. Hoje, nesse terceiro dia de maratona, de sucesso. O seminário tem sido um sucesso em meio ao nosso contexto pandêmico, né? Então, estamos fazendo remotamente, o que também nos traz algumas possibilidades de intercâmbio, a exemplo de Minas Gerais, que tem aparecido por aqui, tem apresentado seu trabalho, e algumas outras localidades também. Então, bem-vindos a esse dia, a esse terceiro dia de seminário, e esse é o terceiro simpósio do primeiro seminário de grupo de pesquisa em educação científica do IFE Baiano Campus Catu. Eu sou Alessandra Cerqueira, sou professora da Secretaria de Educação da Rede Estadual aqui da Bahia, e hoje estarei mediando esse simpósio. Temos 6 apresentações, né? Algumas delas, a gente tem Minas Gerais hoje aqui presente também, e temos também a Bahia aqui conosco. E hoje o tema, né, desse simpósio é popularização das ciências na escola. Esse é um tema hoje extremamente importante, que a gente tem visto um certo crescimento no campo do ensino de ciências, e pela importância. Acho que nosso contexto atual, mais do que nunca, ele pede a popularização das ciências de maneira em que a ética predomine, em que a verdade predomine, né? A ciência enquanto verdade, num tempo de fake news, num tempo de negacionismo da ciência, num tempo em que a gente fala que vacinar, a gente ouve falar, a gente não, né, que eu não posso me colocar nesse lugar, mas em que a gente ouve falar em que a imunidade de rebanho é mais válida do que a vacinação. Então, mais do que nunca, a ciência tem sido a tônica nesse país, no mundo, porque a gente está falando de vírus, a gente está falando de vacina, a gente está falando de pandemia, de mortes, e o momento, então, pede que a ciência se mostre enquanto verdade. E a gente sabe o quanto é importante popularizar a ciência. A gente tem que, aos poucos e ao mesmo tempo, de maneira contundente, trazer esse escopo da ciência para a sociedade. Então, a popularização das ciências entra nesse aspecto. A gente não é trazer só a ciência para sair a fumacinha e os meninos darem risada na escola básica. É a gente entender a ciência enquanto verdade para a progressão da humanidade, para a gente ter criticidade, para a gente entender que o ser humano vai além das ações da humanidade, das humanas, por exemplo, né? A gente sempre ouve falar nisso, naquilo. Então, a ciência é como se a ciência estivesse afastada. Então, a ciência dura, ela passa a ser, deixa de ser a ciência dura, né? E aí a gente, então, traz a ciência nesse sentido da verdade, contribuir para o progresso da humanidade, para que a gente seja, pelo menos, um pouco mais consciente de onde estamos, o que podemos fazer, e aí, enfim, né? Nessa saga atual. Mas eu quero convidar, hoje nós temos 6 trabalhos, né? E a gente vai iniciar um trabalho que é o de Lidiane. Ela vai estar ao lado de Joatan, né, que vai nos auxiliar nessa apresentação. O trabalho de Lidiane Sacramento Soares, ela é daqui do IFE Baiano, na pós-educação científica, e é um trabalho também de André Luiz Andrade Rezende, aqui do IFE Baiano. É a criação de um e-book em Libras, no contexto da química, uma proposta de popularizar o conhecimento e promover a inclusão. Bem-vinda, Lidiane e André, e boa apresentação. Obrigada, bom dia. Consegue me ouvir? Tudo ok aí no som? Então, muito bom dia a todos e a todas, né, que estão aqui nessa primeira apresentação do último dia, né, do nosso seminário. Esse é o primeiro seminário do grupo de pesquisa em educação científica, né, no qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, de estar participando, né, desse seminário, que é uma iniciativa do grupo de pesquisa, no intuito de popularizar mesmo o conhecimento, trocar experiências entre colegas, professores, estudantes da pós-graduação e de outros
de outras universidades também que aqui se fizeram presente, né? Quero parabenizar também a todos que já apresentaram, né, nos dias anteriores, e hoje estamos aqui, né? No dia anterior, que no caso foi ontem, tivemos 2 simpósios, né? Um pela manhã, outro pela tarde, e agora pela manhã estamos dando início a mais um simpósio temático, que é o simpósio temático 3, que como a colega falou, né, o título é Popularização das Ciências na Escola e na Comunidade. Dentro desse simpósio temático, o nosso projeto, né, foi produzido com o título A Criação de um Sinalário de Química em Forma de E-book, uma proposta de popularizar o conhecimento e promover a inclusão. Então, na verdade, esse trabalho, ele se propõe a criar um e-book, que, na verdade, trata-se de um livro digital, né? Um livro que facilmente pode ser divulgado, né, depois de produzido, porque ele trata-se de um livro digital, onde, por meio das redes sociais, ele pode ser popularizado. Então, o intuito desse sinalário, em forma de livro digital, né, de um e-book, é trazer sinais específicos do contexto da química, né? E aí, por isso eu trouxe aí a imagem, né, da bonequinha que me representa. Não estou mais como ela, né, mas aí representando, né, a química, a área da química. Gente, eu peço desculpa antes de iniciar a minha apresentação, em respeito às pessoas com deficiência visual, se tiver alguém nos assistindo, né, ou cego ou surdo cego, eu queria fazer inicialmente minha audiodescrição, né? Eu sou uma mulher de cor, me considero cor parda, estou agora usando uma blusa na cor vermelha, uso brinco vermelho e um colar, uma corrente com um coração, e abaixo o símbolo da Libras. Uso óculos, tenho cabelo na cor castanho escuro, longo, liso ondulado. Ok? Também gostaria de salientar que aqui, nesta apresentação, a meu convite, né, Joatan é o intérprete que está aqui para também promover a acessibilidade às pessoas surdas que, por algum caso, estejam assistindo essa live ou que possam assistir posteriormente, já que esta é uma live que vai ficar gravada, né? Isso é muito bom porque ajuda a realmente expandir o conhecimento para outros espaços, outros ambientes e outras pessoas. Então, dando seguimento, né, ao trabalho realizado, ou melhor, em andamento, eu vou apresentar os autores desse trabalho de uma forma resumida, não vou me prender esse slide, mas só para vocês ficarem cientes, eu sou estudante da pós-graduação em Educação Científica e Popularização das Ciências, no campus Catu, né, no IF Baiano, e também sou mestranda em Crítica Cultural pela UNEB. Atualmente, eu sou tradutora e intérprete de Libras de nível superior do CAIS, em Aracaju, Sergipe, e, além disso, sou pesquisadora da área da surdez, mais especificamente sobre a educação de surdos. E o meu orientador é o André Luiz Andrade Rezende. Ele é doutor em Educação e Contemporaneidade também pela UNEB, e, atualmente, ele é professor efetivo com dedicação exclusiva no IF Baiano, campus Catu. Além disso, ele pesquisa na área da tecnologia da informação e da comunicação. Então, tendo em vista, ele tem sido um grande ajudador nesse processo de construção desse trabalho, para que a gente consiga desenvolver esse e-book. Então, inicialmente, vamos começar. Vou abordar para vocês, na introdução do meu trabalho, eu falo um pouco da temática, a justificativa, a problemática e os objetivos. Quais são eles, né? Isso que eu irei apresentar agora para vocês. Vamos começar pela temática. Como eu disse, é a criação de um sinalário de química, no qual ele se propõe a ser apresentado por meio de um e-book, que é um livro digital, a fim de popularizar, né, o conhecimento dos sinais específicos da química, que são utilizados nas aulas de química, mas não é qualquer sinal,
tá? Vale salientar que esse sinalário, para ele ser criado, ele antes precisou de muito estudo. Eu precisei me debruçar, foram vários dias, várias noites, que eu passei, claro, pesquisando mesmo a fundo. Por quê? Porque existem vários trabalhos, né? Já existem vários trabalhos que tratam sobre a questão de sinais específicos no contexto da química, né? Dentre outras áreas, isso até me chama atenção, porque a gente vê que em outras áreas a gente não acha tantos sinalários produzidos, já na área da química, sim. Talvez porque a demanda de alunos, de estudantes surdos, né, estejam nesses cursos ligados à área da química. Eu, particularmente, já tive experiências, né, como tradutor e intérprete de Libras do IFES, do Instituto Federal de Sergipe, aqui em Aracaju, onde eu atuei como intérprete de uma estudante surda do curso técnico em alimentos. E lá a gente usava muito, necessitava muito de sinais específicos da área da Libras, da área de química, desculpa. Mas a gente se debruçava pesquisando sinais específicos e não encontrava. Então, assim, por esse motivo, né, eu trago a justificativa desse trabalho, que é a ausência de materiais didáticos em Libras. Então, muitas das vezes, a gente pesquisava sinais específicos para trabalhar em sala de aula com aqueles alunos, estudantes surdos, mas era muito difícil encontrar. E esse foi um dos motivos, né, que eu tive interesse de realmente pesquisar, de tentar criar esse sinalário com o objetivo de ajudar os profissionais, tradutores e intérpretes, para que no momento da sua interpretação eles tenham acesso a esses sinais que ainda são pouco divulgados, né? E também contribuir, consequentemente, para o aprendizado de química dos estudantes surdos, né? Na química dos estudantes surdos. Então, outra justificativa, na verdade, é a necessidade de promover práticas inclusivas, né? Práticas pedagógicas, educacionais inclusivas, inovações educacionais, né? Por meio do e-book, e o desenvolvimento científico dos estudantes surdos. Interesse também em divulgar alguns sinais de Libras que são específicos da área de química, né, e que são pouco encontrados nas fontes dos sinalários já existentes. Então, a gente vê aí que, na verdade, apesar de já existir algumas pesquisas que tratam sobre a temática de sinalários, de glossários de química na área da Libras, ainda é pouco, é insuficiente, ainda tem deixado lacunas, né, no ensino de química, na educação de surdos. Então, nesse sentido, esse trabalho se justifica na tentativa de construir um material didático que irá ajudar nesse processo educacional dos estudantes surdos. Mas, enfim, o que é um sinalário, né? Segundo o Stuff, que é uma autora, Mariana Stuff, que ela é surda, ela é doutora em educação também, e ela define o sinalário como um conjunto de expressões que compõem o léxico de uma determinada língua de sinais, né? Então, esse é o objetivo, de criar um conjunto de sinais que sejam de termos específicos da química, que a gente sabe que são termos muito específicos, e, além disso, são termos abstratos, que, para o surdo, se não tiver algo concreto, se não tiver um contexto, uma explicação do que é aquele sinal, para ele não vai fazer sentido algum. Então, nesse sentido, levantamos a seguinte problemática, né? Como desenvolver uma aprendizagem significativa com estudantes surdos, visto a insuficiência de termos, sinais específicos do ensino da química em Libras, né?